Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Que bom estarmos juntos. Mais um culto, mais um domingo, mais um tempo de entrega, né? Quero fazer uma pergunta para você. Quantos saíram da sua casa para entregar o seu melhor para Deus? Amém? E quantos saíram da sua casa para receber o melhor de Deus? Você só recebe o melhor de Deus quando você entrega o seu melhor também, né? Por que que nós precisamos entender? Nós nos achegamos diante do altar para nós rendermos a Ele, para nós entregarmos a Ele, para nós colocarmos diante dEle o nosso melhor. Bom, igreja, só avisando, semana que vem, no domingo, né, nosso culto de Santa Ceia, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Fique na liberdade, escolha o melhor horário para você e faça parte. Venha para esse culto de unidade, para esse culto aonde vai ser maravilhoso. Só reforçando esse aviso, porque é muito importante para nós. Eu gostaria que você agora curvasse a sua cabeça onde você está, nós vamos orar. Senhor eterno Deus, nesse momento, nós queremos entregar ao Senhor toda a autonomia sobre nós, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar, para falar, para moldar, para tirar aquilo que não é do Teu agrado. Que o Teu reino venha sobre nós, que a Tua vontade se estabeleça em nossas vidas. E tudo aquilo que é contrário, Senhor, ao entendimento, a Tua palavra caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser moldados pela Tua palavra viva em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, há 3 semanas atrás eu comecei a ministrar sobre esse tema, a simplicidade do Evangelho. E nós já estamos ministrando sobre isso, e hoje eu quero ministrar sobre mais algo que é simples do Evangelho. Se você está anotando, se você anota, arrependimento, a porta de entrada. Esse é o tema da ministração dessa noite, arrependimento, a porta de entrada, dentro dessa série, a simplicidade do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é fácil. O Evangelho, ele tem simples compreensão. E na simplicidade, nós encontramos aquilo que é essencial. Tudo que é essencial para a sua vida está na simplicidade. A simplicidade, ela traz aquilo que realmente importa para você. Como nós já falamos, né? Uma viagem desejada, algo que você planejou é maravilhoso, é um momento de celebração. Talvez você planejou uma viagem, um litoral, um outro continente, mas olha só, a viagem é maravilhosa, o hotel onde você vai ficar pode ser maravilhoso, o restaurante que você vai comer é maravilhoso, mas se você não tiver a simplicidade, como por exemplo, a companhia com quem você vai desfrutar tudo isso, aquilo que é esplendoroso, aquilo que é luxuoso, aquilo que é grande aos seus olhos, se não houver a simplicidade, como uma boa companhia, uma boa conversa, um ambiente tranquilo de paz, pode estragar a sua viagem. Não basta nós termos um banquete na nossa mesa, se nós não temos paz na nossa mesa. Então você e eu, nós precisamos entender que a vida, ela só tem sabor quando nós aprendemos a viver aquilo que é essencial. Nós vivemos numa sociedade onde o simples, o essencial está sendo desprezado e tudo aquilo que é glamuroso, que é uma ostentação, tem sido valorizado. E o problema é que isso tem entrado dentro da igreja. Por isso que nós precisamos resgatar a simplicidade do Evangelho. Tudo é muito maravilhoso, tudo é muito bom, mas qual é a simplicidade do Evangelho? E hoje eu quero falar do arrependimento. É uma lição simples do Evangelho, porém eu quero afirmar a você uma coisa: sem arrependimento não existe Evangelho. Se não houver arrependimento, não existe
transformação na vida do homem e da mulher, que serão de Deus. Você precisa entender que a porta de entrada do Evangelho é o arrependimento. A partir do arrependimento, nós temos a nossa vida transformada pelo poder, pela palavra de Deus. Amados, tudo começa no arrependimento. O Evangelho, ele não está preso ao cronológico, ao terreno, aquilo que é transitório. O Evangelho, ele é eterno. O Evangelho, ele rompe com as limitações tempo, matéria, ou seja, porém o Evangelho, ele não despreza o tempo que nós vivemos. Apesar do Evangelho nos voltar os nossos olhos para a eternidade, o Evangelho ele também traz resposta, solução, ele traz saída, ele traz um escape para o momento temporário que estamos passando. Porque quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de um posicionamento de voltarmos atrás. A palavra no original, arrependimento, ela traz o sentido de voltar atrás. O sentido de nós recomeçarmos. Então, na nossa vida, tudo aquilo que você for viver uma transformação, vai se iniciar num arrependimento. O seu casamento, se ele estiver ferido, se houver arrependimento, ele vai ser reconstruído. Se o seu financeiro estiver destruído, se houver arrependimento, se você voltar, se você, na verdade, recomeçar, você vai viver essa restauração. Então, o Evangelho, ele trata as coisas temporárias, sim, nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos tomar cuidado é não buscar o Evangelho apenas por uma resposta temporária. O Evangelho, ele é eterno. E quando você entende a eternidade, quando você entende a grandeza do Evangelho, você tem todas as suas causas temporárias, circunstanciais, do momento que você está vivendo, respondida, solucionada, atendida. Então nós precisamos entender isso. Arrependimento é a decisão movida pelo entendimento dos princípios de Deus. Preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite. Não existe arrependimento sem antes haver entendimento. Todo arrependimento sem o entendimento, ele não é genuíno. O arrependimento começa quando existe o entendimento. Amém, igreja? Arrependimento não é um pedido de perdão, um pedido de desculpa. O arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de rota, é um firmar de caminhar, é abandonar aquilo que nós estamos nos fazendo desviar do caminho. No original da palavra fala de algo que nos faz desviar do caminho, andar contrário àquilo que Deus ele está querendo para nós. Então, quando eu me arrependo, eu volto para a rota, eu volto para o caminho, eu volto na direção que Deus ele tem para a minha vida. Por isso que eu quero que você entenda que arrependimento não é uma atitude de quem é fraco. Arrependimento, na verdade, você poderia considerar como uma decisão, uma tomada de posicionamento de alguém que realmente é forte. Porque se arrepende quem tem a coragem de mudar. Quem não tem coragem de mudar, continua no erro. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Arrependimento é um traço de quem tem coragem. Arrependimento é um traço de quem quer mudar a situação que está vivendo. Se você continua vivendo e não deseja o arrependimento, não tem mudança. Não tem mudança. Então nós precisamos entender isso, igreja. Abre para mim, fazendo um favor, 1 João, capítulo 1, verso 9.
1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, a atitude de confessar, a atitude de declarar o nosso erro é arrependimento. Amém, igreja? Se nós fazemos isso diante de Deus, Ele nos limpa, Ele nos justifica. Deixa esse texto para mim, tá certo? E olha só, presta atenção aqui. Existe uma frase que ela é toda bonitinha, mas ela é cruel. É a minha maneira de ver, você pode discordar de mim. O verdadeiro arrependimento é quando eu me arrependo de algo e eu não volto mais a cometer aquele tipo de erro. Você já ouviu essa frase, alguma coisa nesse sentido, sim ou não? Sim ou não? Bom, vamos lá. Essa frase, o arrependimento é mudança de comportamento. Você se arrependeu, você nunca mais volta no mesmo erro. Agora vamos ser verdadeiros e deixar um pouco a nossa vaidade de lado. Quantas vezes você já pediu perdão por algo que você sabe que é errado, que você falhou, você diante do altar, você chorou, você apresentou em oração, e ali na frente você se pegou errando de novo naquilo? Hã? Ah, mas pastor, se a pessoa errou é porque ela não se arrependeu. Negativo, você está errado. Você está errado. Quando ele fala assim, que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, perdoar os nossos pecados e nos purificar. Ou seja, o arrependimento é como se o Senhor, através da nossa atitude de confessarmos nossos erros, Ele nos desse um banho, Ele nos lavasse e nos deixasse limpo para que nós pudéssemos recomeçar alguma coisa. Agora deixa eu dizer algo para você, muito simples para você entender o que eu quero que você entenda. Quantas vezes você toma banho quantas vezes você tomou banho na sua vida? Todo dia. Se o arrependimento, quando eu me arrependo, o Senhor Ele me lava, Ele me purifica, aquela purificação pode ser, meu irmão, que vai ter erros no meio do caminho e você vai precisar novamente se banhar. Se você está anotando, coloque aí, arrependimento é um processo. E deixa eu mostrar para você, abre para mim fazendo um favor, Lucas capítulo 17, verso 3 e 4. Arrependimento, ele é um processo. Arrependimento, ele começa. Só que nós vamos, na verdade, terminarmos esse processo na eternidade. Só no dia que nós partimos daqui. Presta atenção aqui, igreja. Olha só, talvez aqui seja o ápice do entendimento que você precisa nessa noite dessa mensagem. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele o quê? Só que aqui você precisa entender uma coisa, olha como que é interessante. Você sabe que a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego. Sim ou não, igreja? Existem duas palavras que denotam, que trazem ali, né, o significado de arrepender-se. A palavra hebraica, ela tem um significado um pouco diferente da palavra grega. E aqui, na verdade, é como se fosse uma metanoia, uma mudança de comportamento. Ou seja, o animal que nós sabemos que sofre uma metanoia, qual é o animal que deixa de ser uma largata e passa a ser uma borboleta? Sim? Você sabia disso, sim ou não? Esse processo acontece de uma hora para outra. Ele é um processo. Amém ou não? Presta atenção aqui. Se o seu irmão, ele se arrepender, ele tiver pecado contra você, ele tiver errado contra você ou errado contra alguma coisa, repreenda-o. E se ele se arrepender, o que a palavra está dizendo? Perdoa-lhe.
Amém, pastor. Aqui eu entendi. Perdoar quando existe um arrependimento verdadeiro. Então, quando eu me arrependo, eu não volto mais a cometer o mesmo erro, certo? Passa o próximo verso. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Mas calma aí. Então, se o arrependimento é um só, aqui Jesus está dizendo algo totalmente diferente dessa frase bonitinha que a gente carregou para a vida toda. E por que eu estou dizendo isso? Presta atenção no que eu vou falar para você, igreja. Você talvez colocou isso na sua cabeça. E existem áreas da sua vida, assim como Paulo, que ele ora ao Senhor para que tirasse dele o espinho na carne, o Senhor fala, a minha graça te basta. Tem situações da nossa vida que nós já oramos, não por 1, nem por 2, nem por 3, às vezes anos. E nós continuamos ainda tendo problema nessas áreas. Só que aí chega um momento que essa frase começa, então não houve arrependimento. Chega um momento que você deixa de confessar e você começa a encobrir o seu pecado. Porque você já entendeu que você não é capaz de se arrepender por uma área frágil da sua vida. Então você prefere esconder e mostrar naquilo que você é bom. O salmista ele fala o seguinte em um dos seus salmos: enquanto eu escondi as minhas transgressões, vou falar no literal para você, eu me adoeci, eu estava me acabando, eu estava me perdendo. Mas a partir do momento que eu confessei o meu pecado, a partir do momento que eu me arrependi, eu tive cura, eu tive transformação. Então muitas vezes por essa frase bonitinha, você se arrependeu, e aí depois você volta a cair num erro. Eu fiz a seguinte pergunta hoje pela manhã. Se você quiser, você me ajuda nessa pesquisa de mercado, de campo aqui, tá certo? Quantos antes do Evangelho bebiam? Levanta suas mãos. Tem alguém aqui que antes do Evangelho bebia? Ninguém? Levanta suas mãos, eu vou ficar sozinho aqui. Jesus. Amém. Eu quero mostrar com isso um processo de arrependimento. Aí você encontrou Jesus, entendeu e você se arrependeu. Você veio para o altar, você colocou a sua vida diante de Deus. Primeiramente você entende assim, crente não bebe, então não posso beber. Sim ou não? É ou não é assim, igreja? Sim ou não? Crente não bebe, então não posso beber, só que ainda não houve entendimento. Lembra que eu falei para você que o verdadeiro arrependimento genuíno vai acontecer a partir do momento que houver entendimento? Aí você começa a caminhar com Deus, você entendeu que Ele é o seu Salvador, que você deve a sua vida a Ele, que você rende louvores e adorações, e você já tomou uma decisão, do altar eu não saio. Mas lá atrás, no começo, em alguns momentos difíceis, você se pegou novamente bebendo. E aí vem aquelas frases, né? Se for para viver errado, o que adianta ir na igreja? Irmão, eu só vou no médico quando estou doente, quando eu não estou, eu não vou no médico. Ou seja, eu vou exatamente na igreja buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, para que o poder de Deus me transforme. E aí eu começo a me autoconvencer que não compensa ir à igreja. Não compensa buscar a Deus, porque eu falo uma coisa e vivo outra. Só que a partir do tempo que vai passando o tempo, o processo vai continuando, você vai se arrependendo, e você começa a tomar entendimento. Chega um momento que você não é mais preso pela bebida. Você viveu a graça, você viveu o poder de Deus manifesto na sua vida, você tem entendimento, e a partir desse momento que o Espírito te visitou, o entendimento te revestiu, a presença dele veio sobre você, você ganhou estrutura para que você não mais caísse naquele erro. Só que tem um problema. Agora eu venci a bebida, eu verdadeiramente não tenho problema com mais nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai descobrir que você precisa se arrepender todo momento. Deixa eu dizer mais. Todo cristão que bate no peito e fala, eu não tenho pelo que me arrepender,
pode estar certo de uma coisa: não tem tido intimidade com Deus. Porque não tem como eu ter uma intimidade com Deus sem que a santidade de Deus me constranja a ponto de áreas da minha vida de eu entender que eu preciso da transformação naquela área da minha vida. O apóstolo Paulo, ele dizia algo muito simples. O maior pecador aqui, traduzindo para você, sou eu. E eu digo para você, eu não conheço ninguém mais que peque mais do que eu. Eu não conheço ninguém que peque mais do que eu. Eu não vivo com você, meu irmão. Eu conheço talvez momentos da sua vida, mas a mim, eu sei o que está passando na minha mente agora. E exatamente pelo fato de eu buscar e desejar e buscar a intimidade com Deus, eu começo a reconhecer que o maior pecador sou eu. Ou seja, eu preciso me banhar todo dia. Eu preciso me arrepender em todo momento. Eu acabei de dizer para você, meu irmão, não existe evangelho sem arrependimento, sem recomeço, voltar atrás. Eu preciso em todo tempo que necessário for, eu preciso me arrepender. E quanto mais intimidade, mais proximidade, mais contato com a santidade de Deus, mais eu vou entender que eu preciso me arrepender. Olha para você ver como que isso é verdade. O apóstolo João, quando ele recebe ali, aquele privilégio de ter ali um contato com Jesus, e escreve a carta Apocalipse. Quando ele se depara com aquela glória, com aquela luz, ele cai de joelho como se ele estivesse morto. Por quê? A santidade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus e a enfermidade, a pequenez, a limitação humana, o pecador. Como que eu paro de pé diante da glória de Deus? Isaías, quando se depara diante do altar, e ele tem ali o chamamento, o Senhor o chama, ele fala: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros. O anjo pega a brasa do altar e toca nos seus lábios. O primeiro contato, quando você se depara com quem é santo, é você reconhecer o seu pecado. Por que o apóstolo João dizia: arrependei-vos? Pedro, nas suas pregações iniciais em Atos, a mensagem de Pedro não era: você vai prosperar, sua família vai ser feliz, sua enfermidade vai ser curada, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, abandone o pecado e volte para Deus. Ou seja, abandone o caminho errado e volte a andar pelo caminho correto, arrependimento. E a partir daquele momento, verdadeiramente se deparava com a glória, com a santidade, com a majestade do evangelho puro, do reino de Deus manifestado, e se arrependiam e se batizavam. Não existe evangelho sem que haja arrependimento, igreja. E arrependimento não é um só, é todo dia, é em todo momento. Eu venço algo na minha vida, logo eu sou promovido para um novo nível na minha vida. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso, porque isso vai fazer toda a diferença. O arrependimento, ele me faz olhar para o hoje, o agora, o desejo de viver algo novo. Diferente do que muitos entendem, arrependimento, em primeira instância, é o desejo de você mudar a vida que você está vivendo. Depois você vai ter um entendimento do que é eterno. Tem uma teologia, teologia não, sei lá, uma desgraçologia, alguma coisa do gênero, não sei. Você tem que sofrer, porque nessa vida você vai sofrer. Aqui você tem que mendigar, aqui você tem que viver assim, porque aqui você terá aflições. Não, o salmista diz: eu estou certo que ainda nessa vida eu viverei o melhor dessa terra. E o Senhor fala: aquele que perder a sua vida, que trocar todas essas coisas do mundo por minha causa, nesse tempo presente vai receber muito mais do que entregou. É o próprio Jesus falando.
Aí vem essa desgraçologia, tem que sofrer, tem que ficar enfermo, tem que passar pela provação. Não, meu irmão, se o arrependimento em Cristo Jesus não transformar a sua vida, você vai querer ir para a eternidade? Quantos que vão permanecer no altar se o Evangelho não transformar a vida dele? Todos os homens que permaneceram aliançados com Deus, é porque o Evangelho transformou a sua vida. E ele começa a transformar a vida depois que há arrependimento. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você, sim ou não, igreja? Você consegue? Isso faz sentido para você? Então eu preciso entender que o primeiro olhar do arrependimento é para mudar uma condição realmente que eu tenho hoje, que eu estou vivendo no agora. Me arrependo, peço perdão, recomeço. Eu fiz uma pergunta hoje, quantos são casados? Levante suas mãos. Levante suas mãos. Vou fazer uma pergunta para você, casado. Os solteiros aí, né? Cachorro magro ainda, né? Vão casar, né? Mas olha só, marido errou com você, esposa errou com você, não estou nem falando de traição, estou falando de um erro corriqueiro do dia. Queimou o arroz, sei lá, né? Esqueceu de te buscar lá, você chamou ele veio depois de 40 minutos, o abençoado, né? Porque o homem nunca faz isso. É sempre a mulher que faz isso com a gente, não é? Ela esquece a gente, não é assim? Já aconteceu isso com você, esposa? Né? Você liga o abençoado, estou indo, estou chegando, não está nada. Ele está longe, né? E aí você fica feliz com ele, né? Daquele jeito santo. Você sabe que você tem que liberar o perdão para ele. Mas é fácil liberar o perdão? É fácil liberar o perdão naquele momento? Você quer matar ele, né? Você quer fazer ele voltar a pé, você quer devolver o que ele fez. Por quê? Faz parte, é natural, em primeira instância é natural isso. Só que o arrependimento é algo muito similar. Você já imaginou se Deus, Ele te recebeu aqui no altar, você chorou, você colocou algo diante dEle, e aí depois você cai, você erra, você falha, e aí você vem de novo e fala, filho, você está me achando com cara de bobo? Eu te perdoei a última vez, você foi lá e pisou no tomate, eu não vou te perdoar não. Você já imaginou se Deus agisse assim? Eu já teria sido fulminado. Já estava no inferno com o passaporte carimbado e sem a carteirinha de vacinação ainda. Por quê? Quantas vezes eu não me ajoelhei e quantas vezes eu não vou me ajoelhar nesse altar chorando pela mesma coisa? Eu não gostaria. O apóstolo Paulo falou, aquilo que não quero, né? Quando eu percebo, quando eu me pego, eu já estou praticando. Mas aquilo que quero, que preciso fazer, não faço. Você precisa entender que tem uma natureza violenta dentro de você, lutando para te afastar do altar de Deus. Você precisa entender que se você ceder à sua natureza humana, você vai ser destruído. Você vai ser destruído. Quem não se arrepende todos os dias, logo vai estar voltando aos velhos hábitos ou não vai ter força para abandoná-los. Eu preciso me arrepender todos os dias, igreja. Quanto mais santo você quiser ser, eu tenho um contexto de santidade que eu já expliquei para você muitas vezes. Santidade não significa errar ou acertar. Santidade significa ter intimidade com aquele que é santo. Deixa eu explicar melhor para você. Você não errar não te torna santo. Você sabia disso? Você não errar não te torna santo. Agora, você ter intimidade com quem é santo te torna santo. Ou seja, a intimidade com Deus me faz ser santo. E quanto mais santo eu sou em relação à intimidade, mais eu fujo daquilo que é errado.
Então, se eu quero abandonar alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu preciso determinar algo prioritário para a minha vida: intimidade e arrependimento. Porque dessa maneira, eu vou entender a santidade de Deus, e a santidade de Deus vai me constranger, ela vai me impactar, ela vai me fortalecer também, me dar a coragem necessária para abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Eu preciso entender, você precisa entender isso, igreja. Não me encubra o seu pecado. O original do pecado é errar o alvo. Ou seja, quando você errar, não tente encobri-lo. A diferença de quem tem intimidade com Deus e de quem não tem intimidade com Deus, ambos erram. Só que quando o profeta Natan chega diante de Davi, e ele confronta Davi em relação ao seu pecado, Davi não se justificou. A diferença de você ter intimidade com Deus é que todas as vezes que o Espírito Santo fala: olha Pedro, olha Paulo, olha Tiago, olha João, isso não é do meu agrado, prontamente você vai levantar suas mãos e vai dizer: então eu me arrependo, Senhor, me perdoe, eu quero recomeçar. Agora, a diferença de quem não tem intimidade, primeiro que você não consegue nem ouvir aonde você está errando. Você não tem esse entendimento. E aí você não consegue se arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso todo momento me arrepender. Como eu disse para você, arrependimento é processo. Começa-se no início que eu aceitei a Jesus, mas hora e meia, ou em todo tempo, você vai estar lutando contra algo na sua vida para que você seja transformado. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Quantos aqui estão lutando em alguma área da sua vida para que você receba entendimento? E verdadeiramente vença aquilo na sua vida. Então, meu irmão, não desista se você errar depois de você ter pedido perdão pelo que você fez. Recomece novamente. Volte novamente e tente mais uma vez. A beleza do Evangelho é nós termos a oportunidade de recomeçar a igreja. O Evangelho, ele nos dá a segunda chance. O Evangelho nos aceita. Não aceita o pecado, mas ele vai te dar todas as chances que você precisa, enquanto você tiver uma decisão de se arrepender por aquele mal que está fazendo. E eu quero terminar a ministração dessa noite te dando 3 pontos que o arrependimento ele traz na sua vida. O primeiro ponto, o arrependimento ele traz restauração sobre você. Abre para mim fazendo um favor, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O arrependimento ele traz restauração. Qual é a área da sua vida hoje que está destruída? Qual é a área da sua vida hoje que não está legal? Olha só o que nós temos aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e dos seus maus caminhos, né? E se afastar dos seus maus caminhos, essa versão está diferente, se arrepender. Aqui se afastar, uma outra versão está se arrepender dos seus maus caminhos. A palavra é arrependimento. Se o povo que busca o meu nome, que busca a minha presença, que me busca, se arrepender, a chave aqui é arrependimento. Quando existe arrependimento, existe restauração. Em tudo aquilo que está quebrado, em tudo aquilo que está destruído, eu preciso de arrependimento. Porque vai ser exatamente isso que vai me dar a possibilidade de restauração. Se arrepender dos seus maus caminhos. Irmão, por muitas vezes, o povo se distanciou de Deus. E sempre quando Deus se aproximava do povo, Deus falava algo muito simples: se arrependam e volte. Uma coisa tenho contra você:
esqueceste, abandonaste, não praticaste o primeiro amor mais. Essas palavras, o Senhor estava trazendo o povo para um arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Segundo ponto, arrependimento, ele nos traz perdão e aceitação. Olha só, abre para mim fazendo um favor, Atos capítulo 2, verso 38. Atos capítulo 2, verso 38. Arrependimento me dá o perdão e aceitação. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu irmão, é tão maravilhoso que o Evangelho, num ato de arrependimento, a única coisa que faz com que nós sejamos diferentes entre quem serve a Deus e quem não serve é a atitude que nós tivemos de nos arrepender. Porque o maior do pecador que você possa conhecer, com uma atitude de arrependimento, ele passa a fazer parte, a tomar posse e a viver as promessas de Deus na sua vida. Só basta se arrepender, que será perdoado os seus pecados, e o Espírito Santo virá sobre você. Arrependimento. E para nós fecharmos a ministração arrependimento é um caminhar firme. Quando eu me arrependo, Deus estabelece os meus passos. Abre para mim fazendo um favor, Tiago capítulo 4, verso 8, Estela. Tiago capítulo 4, verso 8 diz para nós: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifique. O que ele está querendo dizer aqui? Olha só, mãos sujas, diz obras más, coração contaminado, está dizendo de intenção, a fonte da sua vida. A partir do momento que você se achega a Deus, que você se arrepende, o Senhor, Ele perdoa as suas obras más, Ele limpa o seu coração daquilo que está contaminado, e Ele te faz que você tenha mãos limpas e coração puro. Olha como que isso é maravilhoso. Você já ouviu falar da primeira e da segunda menção na Bíblia, sim ou não? A Bíblia, hora e meia, está fazendo menção. O salmista fala: quem poderá viver na tua presença? Quem poderá viver todos os dias diante do Senhor? E ali tem uma resposta: aqueles que têm o coração limpo, aqueles que têm o coração puro e as mãos, aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. E o apóstolo Tiago fala o quê? Limpe as suas mãos e purifique os vossos corações. Por quê? Porque o apóstolo Tiago estava dizendo: o arrependimento te dá o crédito, te dá o benefício, te dá o privilégio de viver na presença de Deus. Você entende isso, igreja? Purifique os vossos corações, limpe as suas mãos. Como? Arrependendo. Quando eu me arrependo, o Senhor traz essa purificação, essa santificação, essa limpeza, esse perdão sobre a minha vida. Eu poderia continuar falando muito aqui sobre arrependimento, mas mais do que falar, que eu e você nós possamos entender e viver o arrependimento. Então, meu irmão, eu quero que você entenda algo precioso nessa noite. Sem arrependimento não existe evangelho. Se você sair com essa frase no seu coração, você vai entender muitas coisas. Preste atenção, vou fechar aqui. Sem arrependimento não existe evangelho. Quando nós nos aproximamos do altar, quando nós nos aproximamos de Deus, ainda não conhecemos muito do evangelho. Nós temos uma fácil propensão, nós temos uma fácil aceitação e irmos para o altar e nos arrepender.
Mas você já percebeu, presta atenção no que eu vou falar para você. Você já percebeu que quanto mais tempo você está vivendo de evangelho, mais difícil fica os seus arrependimentos? Quanto mais tempo você vai passando dentro da igreja, mais você vai tendo resistência em se arrepender. Você já percebeu isso? Quantos já perceberam isso? Levanta suas mãos. Eu não vou ficar sozinho nessa, né? Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Volta lá atrás. Porque você sabe que o Senhor, Ele é a sua única esperança. Mas você colocou algumas coisas na sua cabeça, ouvida, aprendida, que muitas vezes você pediu perdão por elas e você ainda não conseguiu vencer. E aí você começa a deixar de ter a decisão de se arrepender em relação a elas. E aí todas as vezes que tem um arrependimento, você se envergonha. Como que eu vou para o altar pedir perdão por algo? As pessoas vão me ver. As pessoas vão... Não, isso aí não é para mim. Mas quando a pessoa está chegando do mundo, que ela não tem ideia de ninguém, ela não conhece teologia nenhuma, ela nem nunca abriu a Bíblia, ela não sabe nada. Você fala para ela, quem está bebendo vem aqui na frente e se arrepende. Ela não pensa duas vezes, ela sai do lugar dela e ela vem aqui e se arrepende. Ah, mas não vai transformar, mas ela começou o processo, o pior é eu que parei o processo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Sim ou não, igreja? A questão não é... A questão é exatamente essa, como que você está no processo do arrependimento? Que você possa apenas deixar de se arrepender por algo, em específico, quando você já tiver vencido ele. Mas enquanto você não tiver vencido aquilo, que você sempre tenha, eu vou me arrepender todas as vezes que for necessário em nome de Jesus. Eu vou recomeçar o que for necessário, todas as vezes que for preciso. Eu fui envergonhado, eu fui zombado, eu quebrei, eu fali. Meu irmão, você tem vida, abre um negócio 10 vezes maior que isso em nome de Jesus. Ah, meu relacionamento não deu certo, vai para o altar, quebrando teu altar, seu coração no altar, pede perdão e peça para o Senhor restaurar você e recomeça a sua vida. Você está vivo. Mas por que o pastor está dizendo isso? Porque eu não vejo o evangelho sem arrependimento. Arrependimento é ter uma segunda chance em tudo que for necessário. O dia que Jesus ele vier buscar a igreja, e o Espírito Santo da terra for retirado, aí sim eu concordo com muitas coisas, mas enquanto o Espírito Santo, a graça for operante na nossa vida, meu irmão, eu entendo que Deus ele sempre vai ter uma porta aberta para você, Ele sempre vai ter algo em especial para começar com você, Ele sempre vai esperar você para começar algo especial. Mas esse esperar começa no arrependimento. Se coloque em pé.